Fala pessoal, bom dia. Vamos falar hoje uma livezinha sobre um artigo que eu publiquei no Congresso de Saúde Multifuncional do Grupo Unis nessa semana, na quarta-feira. Quarto Congresso Multiprofissional da Saúde do Grupo Unis. O foco, o tema principal do Congresso tratava da longevidade em foco, contribuições da área da saúde no processo de envelhecimento. Durante os últimos 4 ou 5 meses eu estive dedicando meu tempo a uma pesquisa sobre o impacto dos smartphones, das redes sociais e também da internet no nosso comportamento cotidiano, as consequências dessa interação com essas tecnologias e como elas estão afetando a nossa saúde mental e desenvolvendo novas patologias. Vou trocar uma ideia aqui com vocês sem nenhuma pretensão, essa live não ficará gravada, mas é o início de algumas que eu desejo fazer ao longo do ano que vem sobre a saúde mental, essa preocupação que parece ser necessária, um cuidado necessário no que tange à saúde mental. Até que o pessoal vai chegando aí, se tiver pergunta vão fazendo que eu vou respondendo à medida que forem aparecendo. Eu fui demandado nessas últimas 2 semanas com relação a concurso público, tá? Até o pessoal chegar, eu vou trocar uma ideia com vocês sobre concurso. Alguns alunos, ex-alunos da faculdade, alguns colegas têm me procurado sobre como estudar, qual que é a melhor metodologia para estudar para passar no concurso. A gente sabe que em Minas Gerais tem o concurso da Polícia Civil em andamento, né, com provas já marcadas para um tempo curto, acho que menos de 2 meses. Como fazer para estudar para concurso, tá? Já que eu volto nos smartphones, nessas questões da saúde mental, mas só para trazer uma abordagem ampla, o ideal é que se você está se programando, ou você tem a pretensão de estudar para um concurso público, que você o faça numa perspectiva de passar na prova, ainda que seja a longo prazo. A ideia de estudar pré-prova, véspera de prova, nem sempre é muito usual, sabe? Porque você cria uma ansiedade, uma expectativa muito grande só daquela prova, e isso acaba impactando e prejudicando o seu projeto futuro de longo prazo. Então, talvez a ideia seja, olha, eu quero isto para a minha vida. E uma vez decidido o que você quer, talvez você possa ir, a partir dessa decisão, se preparar, se organizar, né? No caso da Polícia Civil, no Brasil é uma vantagem se você tiver disponibilidade de se deslocar para outros estados, visto que a gente tem aí prova o ano inteiro em praticamente quase todos os estados da federação, tá? Bom, pessoal, essa é uma primeira ideia, né? Essa é uma primeira ideia sobre como se preparar para uma prova para concurso. Planejamento, escolher qual concurso se quer fazer, ler o edital, se preparar, ver os editais anteriores. Ah, mas a prova não está aberta ainda, pode ser que demore. É um projeto a longo prazo. Bom dia, André, seja muito bem-vindo. Alexandre, Marcelo, seja muito bem-vindo. Você fala assim, cara, mas a prova está muito distante. O trabalho de se preparar para um concurso, ainda mais um concurso muito concorrido, envolve uma perspectiva a longo prazo. Mas tem que começar hoje, né? Deixar para começar a estudar às vésperas que o edital for lançado é um fracasso, é um insucesso. Eu estudei 1 ano e meio para passar no meu concurso, aqui em Minas, embora tinha passado antes lá no Ceará, né, para delegado do Ceará, mas foi 1 ano e meio de muito estudo, abri mão de muitas coisas. A Copa de 2006 eu não assisti, praticamente não vi nenhum jogo. Meus colegas iam no meu apartamento me buscar para poder sair, para a gente assistir o jogo. Morava em Caraí, ali em Niterói, muito próximo à praia. Falava, não, eu estou estudando. Não tenho a mínima condições de eu sair daqui para poder ver jogo, porque meu foco é
era o concurso. Então, às vezes vocês vão ter que abrir mão de algumas coisas que vocês gostariam muito de fazer no momento presente, em detrimento de um projeto, de uma perspectiva de alcançar um resultado, de um benefício futuro, né? É o custo que se paga para a realização de alguns sonhos. É normal, imagino que todos vocês passem por isso diariamente. Na expectativa do concurso não é diferente, né? O que a gente pode, já introduzindo o tema, sobre como essas tecnologias estão influenciando o nosso comportamento, como eu disse lá atrás, os smartphones, a internet e as redes sociais, é que cada vez mais essa interação com essas tecnologias estão comprometendo a qualidade de ensino, estão comprometendo a qualidade de estudo e estão comprometendo também a qualidade dos candidatos. Imaginem só, eu formo em 2005, né, em Direito, vou advogar, advogo 1 ano e meio, e durante esse período de advocacia eu decido prestar concurso. Naquela época nós não tínhamos smartphones, havia telefone celular, claro, mas não com essa interação permanente de conexão à internet, com esse vasto com essas vastas tecnologias, plataformas de navegação. Principalmente, eu acho que essencialmente aqui, eu vou tratar com vocês, é a questão das redes sociais. Oi, Roberta, muito bom dia, seja muito bem-vinda. Se vocês tiverem perguntas, vocês vão fazendo aí, tá? Essa live não ficará gravada, mas não tem pretensão nenhuma, a não ser esclarecer algumas dúvidas que ao longo da semana fui procurado e também alertar a vocês sobre como o uso inadequado e moderado dessas tecnologias estão comprometendo a nossa saúde mental. Bom, eu formo lá então em Direito e vou estudar para concurso, para delegado. Trabalho, estudo e faço cursos preparatórios. Eu não vejo nenhuma desvantagem em você se preparar o máximo que você puder para aquilo que você deseja. Só que a gente não tinha smartphones, nós não tínhamos uma permanente conexão com essa tecnologia do smartphone de você carregar o aparelho para todos os lugares e a todo tempo você ter doses de dopamina. Quando eu digo doses de dopamina, eu estou dizendo de doses de interações digitais que lhe promovem o estímulo ao próximo comportamento. O que isso quer dizer? Tá? Vou tentar não ser muito técnico, mas trazer um conhecimento bem possível para todos conhecerem. Bom dia, Jefferson, Carlos, Dani, Leandro, meu amigo de infância aí, que bacana te ver, esse cara é da tecnologia também. Imagina o seguinte, eu estava então me preparando para estudar para concurso, então eu tinha um cronograma, acordava, trabalhava o dia inteiro no escritório, chegava em casa à noite, me organizava, estabelecia um horário ali para eu poder estudar. Não só um horário, mas principalmente o que eu ia estudar, o que eu iria estudar ali. Pegava o edital, decotava uma parte do edital que era interessante e ali fazia um cronograma semanal para estudo. E não tinha nenhuma outra distração, nem telefone desligado, nem televisão, e usava a internet exclusivamente para consultar informativos do STJ, do STF, imprimir as provas anteriores do concurso para delegado, para a realização das provas anteriores e algum conteúdo afeto àquela matéria que eu estava estudando. Bom, isso aconteceu lá atrás, estou falando de 2007, 2006, 2005 eu formo, 2006 e 2007 eu estudo para passar no concurso de 2007, fazer academia e ingressar nos quadros como servidor público em 2008. Bom, exatamente nesta virada de 2007 surge o smartphone aí, né, com essas tecnologias e veio tornar mais adiante acessível a todos. O que nós temos no cenário hoje? Aí eu entro já um pouco eu entro um pouco já no tema, que é esse artigo que eu escrevi e apresentei na quarta-feira no Congresso de Saúde. Houve uma mudança no nosso ambiente. Bom dia Luiz, bom dia Shir, bom dia Poliana, sejam todos bem-vindos, Thalita, Carol. Bom, o que acontece aí nesse intervalo
é que há uma mudança no ambiente. Nós tínhamos um ambiente totalmente analógico, um ambiente físico, as nossas relações com o ambiente era físico, então aqueles que são nascidos anteriores, ou nascidos até 1980, 1990, vão lembrar do que eu estou falando. Nós tínhamos que assistir um filme, que deslocar até uma locadora para fazer a locação disso numa videolocadora. Se você queria, ou um DVD depois, né, que veio aí os DVDs da vida. Se você queria tirar uma fotografia, você tinha que comprar uma máquina fotográfica, comprar um filme, registrar aquele momento, mandar aquele filme para revelar e depois pegar aquele álbum físico e ali, às vezes, manusear. Outras interações, você tinha o fax, tinha que botar uma folha no fax para sair do outro lado e tirar cópias de processos, de livros, de papéis, você manuseava aquilo, então você tinha um contato físico com as coisas e isso exigia um certo esforço. Primeiro, um esforço de deslocamento. Você tinha que ir até a locadora para ver alguma coisa, você tinha que ir até algum lugar para ver alguma coisa. Hoje não. O smartphone, a partir de 2007, ele acaba sumariamente com múltiplos aparelhos eletrônicos para assumir um papel único como um aparelho multifuncional. Só que, olha que cenário interessante, a gente não mais utiliza os espaços da casa com esses outros aparelhos que foram substituídos, DVD, televisão, para carregar toda essa tecnologia num único aparelho. Isso é bom, claro que é bom, não tenha dúvida. Nós não precisamos mais ir ao banco para pegar a fila do banco, sentar a senha para ser atendido, para fazer uma transação financeira. O seu faz da palma da sua mão. Isso é bacana? Claro que é, mas tem um custo. Claro que tem um custo. Tem um custo que a gente parou de se deslocar. Nós estamos em sociedade cada vez menos ativos. Quando eu digo ativos fisicamente, é no sentido de deslocamento. Essas tecnologias substituíram uma série de itens eletrônicos e também alguns serviços, os quais a gente faz sentado ou às vezes deitado na cama, no sofá ali, graças a essa possibilidade. Bom, essa interação ambiente e genética, ela é importante, tá? Olha, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aí, sejam muito bem-vindos. Thalita, a Carol, Marcela, sejam muito bem-vindos aí. Rubens, a Kelly, a Alessandra. Bom, qual que é a mudança dessa interação? Pensem no que vocês viveram até 20 anos atrás. Para quem tem mais de 30 anos, para quem está próximo à minha idade, aí, aos 40 anos, oi Raquel, bom dia, muito bem-vinda. Para quem está na faixa de 30 a 40 anos, vai se recordar de que muitas das nossas relações, elas se davam de forma presencial. A gente tinha que deslocar até algum lugar para fazermos alguma coisa. E como seres psicossociais, seres biológicos, psicológicos e sociais, esta relação ela é importante para o nosso desenvolvimento, principalmente para o nosso desenvolvimento humano, para o nosso desenvolvimento social. Com a chegada dos smartphones há uma mudança de comportamento, a gente para de se deslocar e faz o serviço de onde estamos, de qualquer lugar do mundo. E há um reflexo significativo no que tange essa interação. Por quê? A nossa genética, aquilo que nós herdamos dos nossos antepassados, ele importa muito no nosso comportamento. Logo, imagina o seu comportamento como algo complexo, né? Desenvolvido pelo seu encéfalo. É claro que tudo que comportamos está distrito ao que o nosso encéfalo processa de informações vindas dos órgãos dos sentidos, da conexão que ele faz através dos órgãos do sentido. Tato, visão, paladar, olfato e audição. Todos esses, os órgãos do sentido são captadores do mundo exterior, daquilo que você vê. Então, se eu estou falando aqui, vocês estão me ouvindo e me vendo, o seu cérebro vai estar processando essas informações que falo. São esses órgãos dos sentidos responsáveis, então, de transmitir esses dados ao cérebro, ele vai processar. Bom, essa é a nossa biologia mais pura, de forma mais essencial e pura.
Só que ela só faz sentido com relação ao ambiente. Quando a gente substitui o ambiente físico, o ambiente analógico de interação, que fizemos por mais de 2000 anos, para um ambiente digital, eu falo de 2000 anos, né, numa perspectiva de que o mundo tenha 6.000 anos, mas se vocês quiserem, numa perspectiva evolutiva, pode falar que tem quantos bilhões de anos quiser. Tá? Seja bem-vindo, Sidney, Cláudio, Tarcísio, grande Tarcísio, precisamos encontrar esse garoto. Então, numa perspectiva digital, o nosso cérebro não veio planejado, ele não tem nenhum antecedente genético e histórico para lidar com essas tecnologias. Não tem nenhuma programação para isso. Logo, a gente passamos por um processo adaptativo do mundo físico que vivíamos até recentemente para um mundo digital, para uma interação digital. Olha que coisa mais absurda, é como se eu estivesse aqui falando com uma câmera, como se eu estivesse falando para o nada. Isso nunca foi pensado. Eu sei, claro, que existem pessoas que estão me assistindo do outro lado, inclusive através das tecnologias. Eu não quero aqui, quero deixar muito claro que o objetivo desta live não é depreciar qualquer tecnologia. A gente tem conhecimento de quanto ela foi importante, de quanto elas são importantes para a nossa atividade do dia a dia, otimizando o tempo, melhorando as nossas performances numa série de atividades, tornando a comunicação viável e muito mais barata para todos, ampliação das esferas de conhecimento, possibilitando essa troca de ideias aqui com vocês. Todavia, a gente não pode ignorar que nós não fomos preparados para isso. E aí a gente passa num processo de adaptação da genética para com o ambiente. Então, para além desse todo ambiente físico que a gente vivia até 30 anos atrás, e perceba, o que eu estou falando é de algo tão recente, não tem... Eu estou falando de algo com menos, aproximadamente 30 anos, né? A internet surge em 1970, lá para 1990 ela torna acessível e a partir mesmo do ano 2000 ela vem ser acessível a todos. O computador pessoal chega nas casas, nas residências, 2007 os smartphones e muito mais recentemente as redes sociais que conectam então aquelas pessoas que já estavam nesse ambiente digital de internet e smartphones ao mundo através das redes sociais. O que estamos fazendo aqui hoje é algo muito novo. Na história da evolução da humanidade, é algo muito recente, cujos impactos dessas tecnologias e dessas interações a gente ainda não sabe totalmente. Vamos ver isso ao longo do prazo. Mas o que se sabe hoje é que pelo menos o uso inadequado, imoderado, excessivo de telas tem provocado patologias, tem provocado doenças mentais e isso é um certo de um alerta, porque imaginem que nessa pesquisa que eu vou abordar com vocês agora, mais de 80% da população mundial tem telefones smartphones. Estima-se que só no Brasil, crianças, né, a partir dos 10 anos, 78% da população brasileira, a partir dos 10 anos, tem smartphones. Ou seja, todas as gerações estão conectadas. A criança hoje ela não sabe falar, ela acaba de nascer, ela não sabe nem andar, os pais já estão colocando elas num ambiente digital, expondo elas a este ambiente digital de conteúdo dopaminérgico. E eu vou tratar mais ao final depois sobre as patologias que isso tem gerado e como a gente pode evitar, tá bom? Então, vamos lá. A ONU, num artigo publicado em 2024, então isso é muito recente, essa pesquisa que eu fiz deu mais de 43 páginas de pesquisas no mundo inteiro, estima que a população mundial, 70% tem conexão à internet, 70,1% tem acesso em casa e 84% da população mundial possui pelo menos um telefone móvel. Então imagine,
nós estamos todos conectados, praticamente, né? 84,7% da população mundial tem smartphones, telefones móveis. Significa dizer que a tecnologia ela veio e ela não parece ser algo de moda. Ela veio para ficar, como veio a luz elétrica, a energia elétrica, a água encanada e a internet, que já se perpetua aí por mais de 40 anos, dizendo para que veio. Bom, o que a gente tem de importante, né, de estimativa com relação a isso? Se nós estamos conectados, permanentemente conectados, e sabemos que isso traz benefícios, como e o que importa para que a gente se previna dos malefícios, das consequências. E eu digo, quando eu digo consequências, são das doenças mentais. E aqui um dado importante, tá? Só para vocês terem uma noção, a NetCamps, a sociedade que mede a linha no tempo das redes sociais, estima que em 2024, 5 bilhões de pessoas tenham redes sociais no mundo. Se a população mundial é em torno de 8 bilhões aproximadamente, volto a dizer, não só quase a totalidade da população mundial tem o smartphone, como tem acesso à internet e tem redes sociais. Então, essas 3 tecnologias elas são usadas praticamente diariamente por pelo menos 80% da população mundial, de forma simultânea. Isso leva uma preocupação. Primeira, qual é? Esses aparelhos tecnológicos, eles são dotados de dispositivos totalmente capazes de coletar nossos dados. Aquilo que estou falando aqui a vocês, naturalmente, está sendo coletado pelo Instagram, por meio de algoritmos e de inteligências que vão processar essas informações e talvez devolver a vocês conteúdos muito mais semelhantes desses por estarem assistindo. Notadamente, então, a gente pode chegar a uma conclusão primária de que não existe mais a ideia de liberdade, e aí eu vou dizer por que liberdade, mas o que antecede a liberdade é privacidade. Não há mais privacidade. A partir do momento que você se permite fazer um cadastro com seu nome, seus dados pessoais em uma plataforma digital, eles estão coletando os seus dados pessoais, mas não só do cadastro. Eles estão coletando os seus dados pessoais de navegação. E é claro que quando você navega, você dá a eles a informação de suas preferências. E olha que interessante. Depois, eu imagino que se alguém tiver aí pode fazer algum comentário. Quantos aqui já estiveram conversando sobre determinado assunto com alguém, sem estar com o telefone em ligação, só conversando com o telefone sobre a mesa, e depois, ao abrir um navegador, começou a aparecer para vocês uma série de propagandas daquele assunto que você falou. Por exemplo, poderíamos estar falando aqui sobre sapatos, sobre calçados, ou Natal, sobre presentes de Natal, sobre carros, e ao final vai aparecer para vocês um monte de anúncios de carros. Como que isso é possível? Os aparelhos estão nos ouvindo? Sim, estão. Estão nos ouvindo, estão coletando os nossos dados e a partir da nossa interação com eles, eles estão nos devolvendo esse conteúdo. Então, aquela ideia de privacidade no seu contexto mais original já não existe mais. Porque se as Big Techs, as grandes empresas que detêm o monopólio dessas tecnologias estão coletando os nossos dados e estão nos devolvendo o conteúdo a partir da nossa interação com essa internet, é porque eles estão tendo acesso a tudo. Olha outra coisa importante, acesso ao seu deslocamento. Então, se você sai da sua casa, vai até a padaria, demora 10, 20, 15, 30 minutos na padaria, sai da padaria, vai ao shopping, sai do shopping, vai à loja ou vai a determinado parque, o seu trajeto está sendo coletado e eles sabem exatamente o que tem em cada um desses locais para lhe devolver isso depois, como forma de quê? De objetos de uso ou consumo por meio de propagandas de anunciantes que pagam para terem espaços de anúncios nessas plataformas
para um número indeterminado de pessoas. É uma atividade econômica muito boa, sim, mas que detém o monopólio das suas informações. Então, o primeiro passo que a tecnologia veio nos tirar, nos subtrair, foi a ideia de privacidade. Se você tem um telefone, você não tem mais a privacidade. Ele passa a coletar os seus dados a partir do momento em que você acorda até o momento em que você vai dormir. E por que isto é, pelo menos para o lado da psicologia, algo preocupante? Quando essas empresas coletam os seus dados e passam a te entregar conteúdos a partir da interação com aquilo que você fez durante o seu tempo de navegação, significa dizer que você não consegue enxergar outra coisa para além daquilo. Começa a perceber que a sociedade está muito polarizada. A pessoa que tem mais de 30 anos tende a perceber como nós ficamos meio que num espaço limitado de dois lados. Isso é uma consequência binária da tecnologia. A forma de leitura de dados dos computadores são 0 e 1. Né? A tecnologia digital ela não tem uma leitura para além do que 0 e 1, do que numérica. E ela está nos conduzindo, nos levando a esse comportamento binário. De um lado ou outro. E aí a gente entra num processo de emburrecimento. É verdade, vou ter que falar isso, né? Emburrecimento. Porque tira a nossa liberdade de raciocínio e de pensar. A gente meio que pega aquilo que nos é dado como informação, e parece que todo mundo tem informação sobre tudo, né? Todo mundo tem uma capacidade absurda de saber tudo sobre tudo, e de divulgar isso em escalas não controláveis. Não há controle sobre o conteúdo que se assiste, que se vê, que se publica. E antes mesmo que a gente consiga checar a veracidade de uma informação, a gente já é bombardeado por outra, e aí não dá tempo nem de saber se aquilo é verdade. A gente estabelece e o nosso sistema cognitivo passa a admitir aquilo como verdade, e sem nenhuma análise crítica, a gente passa a fazer julgamento dessas coisas, impedindo a nossa capacidade de cognição, de raciocínio, de inteligência, de falar, pelo menos de desconfiar, será que isso aqui é isso mesmo? Será que eles não estão nos manipulando para levarmos a uma conclusão e a partir dessa conclusão termos determinado comportamento? Entende que a ideia aqui que eu estou falando é comportamento, tá? O nosso objetivo aqui é abordar como nós estamos nos comportando hoje e como nosso comportamento está sendo manipulado pelas novas tecnologias administradas por grandes empresas que têm o monopólio dessas tecnologias. Bom, deixa eu dar um bom dia para Andréia aqui, viu? O que devemos fazer quando nosso celular é clonado e sair pedindo dinheiro para todos os contatos? Primeira coisa, Andréia, é denunciar. Aí a delegacia denunciar, registrar um boletim de ocorrência e informar os contatos que tem de que o telefone foi clonado. É a primeira coisa a se fazer, tá? E tentar ligar na operadora e pedir o bloqueio desse número, dessa linha. É um outro problema aí da tecnologia, né? Aumentou o número de fraudes digitais. A todo tempo aparece alguém clonando um telefone ou uma conta e e-mails, boletos que não existem, que não são devidos. Tecnologia. Bom, para quem ainda tem dúvida se a coleta dos nossos dados, a partir da nossa interação com as redes sociais, vou trazer para vocês aqui uma informação de 2019 e uma bem mais recente, tá? Em 2019, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos multou o Facebook, hoje a plataforma Meta, em 5 bilhões de dólares. Por quê? Foi parte de um acordo, tá? Isso é um acordo que o Facebook fez em decorrência da violação da privacidade. À época, eu não sei quem se recorda, a consultoria política de Cambridge Analytics obteve acesso a dados de usuários
milhões de usuários para influenciar nas eleições de 2006. É isso mesmo. Como o Facebook tem todos os dados dos seus usuários, uma empresa valeu-se desses dados que foram coletados e, a partir do conhecimento do perfil de cada um desses usuários, passou a interagir com eles através de notícias falsas para promover neles um sentimento e este sentimento um comportamento decorrente. Grave? Gravíssimo. Gravíssimo. Estou falando de 2006, das eleições de 2016 nos Estados Unidos. A Google, né, foi multada em 50 milhões de euros pela Comissão Nacional de Informática e Liberdade da França por ausência na transparência e falta de consentimento dos usuários na personificação de anúncios e por impor dificuldades para recusar os cookies. 50 milhões de euros. Essas empresas, pensem, elas não são inocentes nesta manipulação e condicionamento do nosso comportamento. Pelo contrário, a informação é algo extremamente valioso no mundo digital. A possibilidade deles terem os nossos dados e saberem como nós nos comportamos durante os nossos dias e aquilo que nós gostamos é fundamental para que elas cresçam de forma exponencial para vender produtos ou serviços a todos de forma indiscriminada. E é o que se tem feito. As empresas que mais desenvolveram na última década foram as empresas de tecnologia, porque ela tem capacidade exponencial, alcança um número indeterminado de pessoas, dando a eles mais do mesmo. É mais ou menos isso, tá? Bom, e aí qual que é o problema? Qual que é o problema disso tudo? Um dos problemas. Primeiro é o surgimento de patologias. Essa conexão permanente tem gerado vícios. E os vícios de tecnologia chama namofobia, tá? Não está dentro dos manuais de medicina do DSM-5, ainda por enquanto, mas os pesquisadores, cientistas do mundo inteiro que se dedicam ao estudo do comportamento humano e dos vícios em decorrência da tecnologia, deram o nome de namofobia. Namofobia é o vício por tecnologia. É a pessoa, na verdade é o vício por smartphone, tá? E tecnologias. É a pessoa que não consegue ficar longe do seu aparelho smartphone. Ela não só não consegue ficar longe, como ela tem ansiedade na mera possibilidade de ela ficar sem conexão. Você que está me assistindo, se você conhece alguém assim, você vai entender do que eu estou falando. Sabe aquela pessoa que não anda sem o seu telefone nas mãos? E está conversando com você, está aqui conversando, está mexendo no telefone? E se está fazendo qualquer outra tarefa, ela está mexendo no telefone? E o mero sinal de ela ir para algum lugar que não tenha acesso à internet gera nela um determinado pânico? Pois é, isso é uma doença mental. Isso são sinais de doença mental. Sinais de que o seu comportamento está disfuncional, de que seu comportamento está inadequado, não preenche os requisitos naturais de um ser humano. Logo, precisamos nos proteger desses riscos e dessas patologias. Por que estou falando isso? Porque nós estamos num momento de transição. Nós temos uma geração antecedente e que se adaptou muito rápido a essas tecnologias, sem nenhuma resistência, né? Todos aqueles que são nascidos antes do ano 2000 tiveram uma vida e uma infância sem essas conexões e que automaticamente, com o surgimento dessas tecnologias, passaram a se adaptar a elas. E é muito rápido a adaptação porque é intuitivo, é interativo e é, de fato, prazeroso, não tenha dúvida. Você acessar uma rede social, acessar a internet, pesquisar um produto para comprar, conversar com pessoas que estão tão distantes, isso é prazeroso. É claro que é. Só que isso não pode tirar da gente a nossa capacidade mínima de viver sem. É como se a gente não pudesse mais viver sem tecnologia. Bom,
Como a gente vai lidar com esses vícios, tá? Só para vocês terem uma ideia e desse uso problemático o que a ciência tem hoje de mais recente, anotado no mundo inteiro. A ONU, em 2024, abriu uma ofensiva contra o uso de telefones e smartphones nas salas de aulas que não sejam para uso exclusivo para o ensino. Seja muito bem-vindo, Grazi, Eliane, Júlia, Carol. Carol, inclusive, assistiu a apresentação do artigo científico no Congresso. Seja muito bem-vinda, viu, Carol? Eu agora estou fazendo uma ampliação, porque, como eu disse, a nossa pesquisa gerou um conteúdo muito vasto de informações e que eu gostaria de compartilhar com as pessoas que me seguem aqui, até como um alerta e como um aviso de que há possibilidades de a gente se cuidar, e evitar que a gente adoeça e que os nossos filhos, pior, fiquem disfuncionais, virem delinquentes digitais. A ONU lançou em 2024 o seguinte alerta: retirem os eletrônicos das salas de aula que não sejam para uso exclusivo para o ensino. Por quê? Distração. Primeiro ponto e foco que eu vou bater aqui com vocês é a questão da distração. O excesso de alerta, de avisos, de notificações promovem a quebra da nossa atenção para aquela atividade que a gente está fazendo. Então, se você está escrevendo um texto, se você está lendo um livro, se você está fazendo um cálculo, se você está criando um projeto e de repente seu telefone recebe um alerta sonoro ou vibracional, você automaticamente quebra a concentração daquela atividade que você estava fazendo para acessar o smartphone e ver aquele alerta. Olha que grave isto. Tá, beleza. A ONU e a Confederação Mundial de Saúde diz que o tempo que a gente demora para retomar a tarefa de onde paramos depois de um alerta que nos subtraiu a atenção é de no mínimo 20 minutos. Logo, imagina num dia quantos alertas, quantos avisos e quantas notificações nós respondemos ou nós nos correspondemos. Primeira sugestão que eu vou dar a vocês para se prevenir: retirem todos os alertas dos seus aparelhos. Notadamente, não é à toa que se você loga em alguma coisa, se você acessa uma rede social ou alguma coisa, eles pedem para você marcar a notificação. O que é esse marcar a notificação? É subtrair a sua atenção. É atrair a sua atenção para aquilo que eles desejam dar a vocês. Logo, você não tem nenhuma possibilidade de resistir a esta notificação. Você pode até resistir, né? Você pode até falar assim: eu tenho a notificação, mas eu não ligo para a notificação. Bom, se ela for sonora, se ela for vibracional, naturalmente você liga para ela e ela vai tirar a sua atenção. Ela vai tirar você da capacidade cognitiva de concentração numa única tarefa, que às vezes é extremamente essencial. A depender da profissão que você tem, da atividade que você faça, é essencial que você esteja ali presente, conectado com aquela atividade que você está fazendo, sem nenhuma distração. E o menor sinal de distração pode comprometer a qualidade do seu trabalho, a qualidade do seu estudo, como eu estava dizendo lá atrás, anteriormente, no início dessa live. O estudo exige muito esforço e muita concentração e dedicação. Então, se você quer passar num concurso público, mas você está com o seu telefone ao lado do seu local de estudo e a todo tempo recebendo notificações de redes sociais, respondendo o WhatsApp, logando, cara, esquece. Sua capacidade de armazenamento de conteúdo daquilo que você está estudando é ínfima em comparação a quem está estudando de forma correta, concentrada. Então, cuidem. E aconselho que retirem todas as espécies de notificação.
e toques de telefone. E quando vocês estiverem fazendo uma determinada tarefa, cara, fique longe dos aparelhos. Longe, meu. Longe, longe, longe. Eu, durante os 4 meses que passei dedicado a essa pesquisa, escrevendo esse artigo, meu telefone ficava em outro cômodo da casa, dentro de uma gaveta, desligado. Eu não queria nem tê-lo próximo. Porque eu sabia que, eu sei, estudando, né, que ele promove um comportamento disfuncional a partir dessas notificações. Então, esse cuidado e essa gestão, ela parece ser possível por nós, de forma consciente, todavia nem sempre o é. Você tem alguém, eu tenho certeza que você conhece alguém, seja da sua família, seja da sua relação de amizade, que não consegue ficar sem um telefone celular. Que não consegue não manusear o telefone celular enquanto conversa com você. Acredite, essa pessoa não tem controle mais nenhum do seu comportamento, da sua interação com a tecnologia. Ela está agindo de forma automatizada, inconsciente, e não percebe o malefício que está fazendo a si mesmo. Eu duvido se você que está me assistindo agora não tem alguém exatamente com esse comportamento. E talvez não seja nenhum, sejam várias pessoas com esse comportamento. Quer um dado muito fácil de se observar? Vá a um restaurante, pegue uma mesa em que as pessoas estão ali e verifique qual delas não está com o telefone na mão ou na mesa à sua frente. Quando não raro, todas elas na mesa estão cada uma interagindo com o telefone e não estão interagindo com elas mesmas. Para vocês verem que isso está se tornando um comportamento disfuncional, inconsciente, praticamente imperceptível socialmente. E estamos aceitando isso sem nenhuma reserva. E as consequências eu vou apresentar daqui a pouco sobre este comportamento. Deixa eu responder 2 questões aqui, que é uma... O Maicon, isso, o celular tem que ser monitorado, cara. O tempo de tela tem que ser muito... É gestão de tempo. Né? É muito útil, é necessário, mas se você não deixar, ele vai te subtrair o seu tempo, vai subtrair praticamente a sua vida. Tá? Leandro, vamos lá. Pela primeira vez, o QI dos filhos é inferior aos dos pais. Isso já diz tudo, cara. Eu vou chegar aí. Essa é a parte que eu quero tratar com você mais daqui a pouco. Este é o livro, tá? Nesse artigo, eu trago os conhecimentos deste livro aqui, que é O que é Inteligência, além do efeito Flynn. James Flynn. Vou chegar aí, Leandro. Segura aí que eu vou chegar, já que eu vou pegar esse engate dessa distração para chegar no efeito Flynn. Bom, então nós temos videogames para as crianças, sem nenhuma restrição, a maioria deles com jogos violentos, promovendo a violência e promovendo o isolamento. Internet desenfreada, redes sociais para nós adultos. Então, como eu estava dizendo, se nós adultos que vivemos uma temporada sem essa conexão, nos adaptamos rapidamente, muito rapidamente, sem nenhum desconforto, imagine as crianças que já nascem com essa tecnologia na mão. Gente, quer que eu seja honesto para vocês? É praticamente criminoso entregar um aparelho de smartphone na mão de uma criança. Quando eu digo criminoso, é no exagero mesmo. O nosso encéfalo, tudo que nós processamos, que está dentro dessa caixa magnífica aqui, responsável pelo nosso comportamento, pensa que interessante, ele não tem uma interação com o mundo exterior, direto. Né? Ele precisa dos sentidos, para os sentidos levar a informação a ele, para ele processar. Então, por que ele não tem essa interação? Ele está protegido. E a parte mais protegida do nosso corpo é o nosso encéfalo. Tanto que a parte mais dura é aqui que está concentrado, tudo duro, fechadinho, lacradinho. Isso aqui é uma caixa lacrada, aqui é nosso computador. Isso aqui é que nos capacita a fazer tudo, pensar, raciocinar, dormir, acordar, decidir, ser criativo, produtivo, criar uma série de coisas, está tudo aqui dentro. Isso aqui é uma máquina formidável, magnífica. E ela demora 24 anos para se desenvolver completamente. É isto. Perceba. Nós, seres humanos, somos das espécies animais a que precisa de mais de 1 ano, dependendo dos nossos pais, para começar a andar. Se você pegar a imagem de uma zebra, ela nasce, e tão logo nasce, com as pernas bambas, como os bezerros, eles se adaptam ali rapidamente, de forma motora ao exterior do útero gestacional, materno, e começa a se locomover, a uma independência. Nós, seres humanos, não. Nós temos uma dependência a longo prazo, e esse desenvolvimento a longo prazo
exige o cumprimento de etapas de desenvolvimento. Para cada etapa é importante que ela seja superada. Se você pega uma criança e entrega a ela um aparelho de smartphone para ela interagir com uma tecnologia digital sem nenhuma formação, você está comprometendo muitas das suas etapas formacionais. Principalmente, e aí eu vou dizer principalmente, as etapas motoras e as etapas de cognição, que envolve raciocínio. E aí vou entrar no efeito Flynn, e porque essa geração nova tende a ser mais burra do que os pais. Bom, o que é então que a ONU fala? Retire os eletrônicos por conta da distração. Se você tem um alarme, se você tem um despertador, se você tem uma notificação, ela te tira da sua concentração da atividade que você está fazendo e você demora no mínimo 20 minutos para retomá-la. Quando não, você pega a distração e esquece o que você está fazendo e começa a interagir digitalmente. Eu vou falar para vocês, é muito difícil concorrer com as tecnologias. Eu tenho me relacionado com algumas pessoas que às vezes nós estamos conversando e ela pega o telefone celular e começa a usar. Acabou. Eu consegui desenvolver um raciocínio tão crítico e tão pontual sobre que não dá para concorrer com o telefone. E a pessoa quer falar com você e quer interagir com o telefone. Não dá, ela não está prestando atenção em você. Ela não está nem ela está ouvindo, mas não está prestando atenção no que você está falando. E aí depois ela fala assim, o que você disse mesmo? Cara, não dá. Perceba que isso é um comportamento disfuncional. Nós não estamos dando a atenção devida à pessoa. A presença, aquele momento não está sendo importante para as nossas vidas. E a gente não está tendo capacidade dessa interação genuína. Estamos perdendo essa capacidade de interação genuína. E aí, James Flynn, né, que é o autor desse livro, O que é Inteligência, está aqui, vou trocar uma ideia com vocês agora. O que ele fala? Fala o seguinte, ele pegou, esse cara é um cara interessantíssimo, tá? Ele fez uma pesquisa em que no século passado, de 1900 até 2000, ele foi verificando um aumento do QI, do coeficiente de inteligência, entre as gerações sucessivas. Então ele pega lá em 1900 e vai ver os testes de QI. E em 1910, ele analisa e compara os testes de QI de 1910 com os de 1900. E em 1920, ele faz um comparativo dos testes de QI de 1910 com os de 1920, 1910 e 1900. Ele faz isso até o ano 2000. Então, durante 100 anos de dados, ele pega esses dados existentes, registros durante 100 anos, desses testes de QI, e observa um aumento do QI de 0,8% até 3% entre as gerações sucessivas, de 1900 a 2000. Para James Flynn, houve então um aumento do QI no século passado. E quais são as causas deste aumento de QI a que ele atribui? Primeiro, o surgimento das tecnologias, que possibilitou a gente ter acesso a informações como nós não tínhamos, né? A melhoria da educação, a melhora na educação, a melhora na nossa nutrição, nós estamos com acesso à informação, nos alimentando melhor, pelo menos tendo conhecimento dos alimentos que são mais benéficos, a melhora do saneamento básico. Logo, todo o ambiente social, político, melhoraram no sentido de nos possibilitar uma interação com conhecimento. Então, o índice de QI, o nosso coeficiente de inteligência, melhorou muito. Bom, bacana, ótimo, sensacional. Chega no ano 2000, há uma certa estagnação do QI. Viu, Leandro? Não sei se você continua aí. Essa é a resposta à sua pergunta aqui em cima. Há uma estagnação do coeficiente de inteligência e, posteriormente, a partir de 2000, até recentemente, ele percebe um retrocesso no coeficiente de inteligência. Em outras palavras, o que James Flynn percebe é que
as gerações pós-2000 não estão tendo mais aquele acréscimo de QI. Ao contrário, estão tendo um declínio. E a que se atribui este declínio se melhoramos em tecnologia, melhoramos em conhecimento e exposição nutricional, em saneamento básico, em transportes públicos, as estruturas das escolas são melhores do que as de 20, 30 anos atrás. O que está de diferente no ambiente que poderia estar influenciando este declínio no QI? Exatamente as nossas interações de forma imoderada com essas tecnologias. E aqui um dado importante. Se você usa as tecnologias a seu favor, e eu acho que, espero que use e deve se usar mesmo, tenha em mente uma questão que é fundamental saber. Ter acesso à informação não significa ter conhecimento sobre o conteúdo que se está pesquisando. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que você pode sim chegar ao Google e pedir para ele para pesquisar o que é namofobia, e ele vai te dizer. Você pode usar o ChatGPT ou qualquer outras dessas mais de 30 mil inteligências artificiais que temos no mundo inteiro, trabalhando em nosso favor, ou em favor de algumas empresas Big Techs, na verdade, e fazer qualquer pergunta ou questionamento e eles vão desenvolver muito mais rápido do que aquelas antigas pesquisas nas enciclopédias e bibliotecas. Todavia, percebam o seguinte, ter acesso a esse tipo de informação nada tem a ver com a sua capacidade de conhecimento. Eu pergunto para o Google. Não quer dizer que você sabe. O Google sabe, você não sabe. Logo, talvez por isso, o QI das gerações recentes estão em declínio, porque nós não estamos mais nos esforçando em aprender, dada a possibilidade de acesso à informação num simples clique, ou até verbalmente, numa simples pergunta a uma inteligência. Porque o aprendizado exige esforço. Se você quer aprender alguma coisa, você vai ter que sentar, você vai ter que estudar. Exige conexões neurais que você não tinha. Quando você se propõe a ler um livro, por exemplo, e absorver o conteúdo do livro, você vai desenvolver algo que a gente chama de memória. E nós temos, a neurociência fala sobre algumas espécies de memória. Nós temos as memórias de trabalho, que são memórias curtas para as nossas atividades pontuais, é o que estou fazendo agora. Elas não armazenam grandes dados. E nós temos aquela memória de longo prazo, onde a gente armazena uma informação e quando a gente precisa avocá-la, a gente vai lá e resgata essa informação. É mais ou menos o que a gente faz quando a gente estuda. Então, se você está estudando para um concurso, por exemplo, para uma prova, o que você faz? Você se prepara, estuda determinado conteúdo, para quando surgir aquela prova, você precisar avocar aquela informação que você não conhecia e que ela foi processada, você avoca ela, avocando ela, você tem acesso. Tendo acesso, você consegue responder a questão. É mais ou menos assim que funciona. Quando você não exercita isso, você perde essa capacidade. Você reduz essa capacidade, porque o aprendizado exige esforço e ele é contínuo. Quanto mais você estuda, mais as chances você tem de aprender. E ontem mesmo eu estava fazendo um estudo sobre aprendizado, memória, linguagem e cognição, e as etapas do aprendizado, que envolve a atenção, é a primeira etapa deles, o planejamento, que é a intenção, o raciocínio que você faz a partir daquela informação que você não tinha e você associa com o que você acabou de aprender, esse raciocínio, que é a cognição em si, vai levar a um aprendizado. Logo, aprendido, você vai levar isso para uma área do seu cérebro que vai armazená-la, que é a memória, e quando você precisar, você vai lá e avoca ela. Se você não faz mais isso, se você não esforça mais em aprender nada, se você não está disponível, digo assim, exposto a um aprendizado, porque as tecnologias estão fazendo tudo para você, você está atrofiando essa capacidade e talvez por isso a geração atual seja ou esteja tornando-se mais burra do que os seus pais, ainda que em nenhum registro da história da humanidade tenha-se tanta informação como temos hoje e acesso à informação como temos hoje. Pais, mães, cuidem dos seus filhos.
principalmente no tempo de exposição aos conteúdos digitais. Bom, vamos então, já que a gente abordou esse tema, caminhar já para o final. Essa live está ficando extensa, mas a ideia era realmente trocar essa ideia com vocês, essas preocupações, para quais são as patologias que essas tecnologias estão gerando em grande escala. Primeiro, ansiedade. Nós não sabemos mais esperar absolutamente nada. Tudo que nós queremos é imediato. Há um imediatismo. Percebam que, vamos pensar na rede social, o rola para cima. A tela rola para cima, cara. Rola para cima que o próximo vídeo vai ser melhor. Rola para cima que o próximo conteúdo vai ser mais prazeroso. Rola para cima que o próximo conteúdo vai ser mais divertido. E num loop infinito, você pode passar o dia inteiro rolando a tela para cima. E vai ter conteúdo o dia inteiro. Se você passar o dia e a noite, vai ter o dia e a noite. Se você quiser passar uma semana, vai ser uma semana. E você vai ficar nessa satisfação de prazer momentâneo ou na expectativa de que o próximo vídeo traga para você a sensação de satisfação de ter consumido um conteúdo desejado. Ansiedade. Estamos vivendo um momento da humanidade em que todo mundo tem muita ansiedade. Celeridade para as coisas. Os nossos áudios já não são mais no tempo normal, são colocados a 1,5, 2 de velocidade, a gente não tem mais paciência. A gente não tem mais paciência para ouvir o outro, para ouvir o que o outro está falando. A gente já tira as nossas conclusões antes mesmo do outro concluir o seu raciocínio. Além da ansiedade, e aí o loop de ansiedade leva consequentemente a uma depressão, né? A uma doença mental que é a depressão. E a depressão ela vai dar-se como consequência de um isolamento social. Nós estamos lacrados, fechados nos nossos aparelhos. Menos interação social, pessoal, física, analógica, e mais interação digital. E às vezes até nos escondendo atrás de perfis falsos aí, né, para interagir e para expor os nossos piores comportamentos que ficam ocultos. É um problema grave que não há ainda controle sobre esses perfis falsos e o que eles podem gerar de danos a si mesmo e às outras pessoas. Né? O cyberbullying, etc, etc, etc. Gerando então picos de ansiedade, alto grau de ansiedade seguidos de depressão, alto grau de depressão. E a depressão se dá por quê? No comparativo, cara. Tu entra na rede social, tá todo mundo bonito na praia, agora no final do ano todo mundo com o corpo sarado, uns andando de lancha, outros andando de navio, outros fazendo viagem, e você na sua casa pensa, putz, minha vida é uma bosta, minha vida é uma merda, todo mundo é feliz, eu sou a única pessoa infeliz nesse mundo, minha vida não presta, eu sou uma pessoa sem sucesso. Esquece isso, cara. Esquece de comparar a sua vida do outro, primeiro que as redes sociais não é a vida real. A rede social é só a rede social. É o que as pessoas mostram que elas querem. Ou talvez o que elas desejam e às vezes nem tem. Então, essa ideia de comparação com o perfil do outro está gerando um alto grau de depressão, um alto grau de insatisfação, porque ao que se vê, e eu digo não é, né? Nós temos aí influências de todas as ordens que vocês imaginarem, sobre prosperidade, sobre ser rico, tem que ter carrão, ganhar muito dinheiro. Cara, de verdade. Cara. Se você ainda é um idiota de acreditar nessas pegadas de que esses caras são bem-sucedidos, estão felizes e que isso é o sentido da sua vida, você realmente está no caminho de um possível quadro de depressão aí adiante, tá? Sua vida é sua. É você que vai construir dentro da realidade física, a vida é dura para todo mundo, nós temos que acordar cedo, temos que trabalhar, temos que matar um leão por dia, e nem por isso precisa ser tão trágica assim, tá tudo bem, tá tudo certo, faça o seu melhor e tá tudo bem. Aprenda a lidar com essas emoções, as pessoas não são felizes o tempo todo, a realidade é essa, embora você possa só clicar na rede. Eu queria muito, cara, usar do meu perfil para colocar só os perrengues que eu passo,
mas eu não faço isso para também não ser tão trágico assim. E a minha ideia aqui é estimular o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, o pensamento crítico, o raciocínio crítico e principalmente a busca por conhecimento, né? Não é vitimizar e achar que a vida... Não, tá tudo certo. Mas se a gente tivesse uma câmera real do dia a dia, todos nós temos dificuldades, cara. Todos nós temos. Então, comparar a sua vida à do outro é um ato de ignorância. Não faça isso. A vida é sua. Você é um ser único, individualmente único, com suas emoções, com as suas relações pessoais, familiares, com os seus problemas, com as suas alegrias, com as suas tristezas. E dê valor a isso. É importante. É importante que você seja você, não seja o outro, tá? Um outro quadro grave também de doença mental é que a interação com essas tecnologias estão promovendo é o isolamento. Nós, pós-pandemia, inclusive, né? A pandemia já nos obrigou a isolarmos e pós-pandemia a gente mantém esse comportamento de isolamento mais conectados com as tecnologias e com as pessoas online do que pessoalmente. Recomendo a vocês que resgatem as conexões familiares, as conexões pessoais genuínas. Poucas, mas genuínas. Alguém que você converse, que você possa ouvir ela pessoalmente, sem celular na mão, sem estar dentro do quarto. As crianças estão hoje se isolando no quarto com o telefone celular a um acesso a conteúdos que a gente nem sabe o que é. Não tem limite. Olha que crime, que barbárie, que risco que a gente está promovendo às nossas crianças, né? E aí percebam, como eu disse lá no início, a interação da nossa genética com o ambiente promove o quê? Alterações na nossa genética. Se estamos aumentando o quadro de ansiedade e o Brasil está o primeiro no mundo com quadro clínico de ansiedade. Nós temos isso. Lógico, quase 90% da população está conectado permanentemente. Então, se nós estamos aumentando o quadro de ansiedade e depressão, significa que nós estamos gerando uma sociedade doente. Isto ao longo de uma década, 20 anos, talvez daqui a 30 anos, a gente vai se deparar com os nossos filhos extremamente doentes desde o nascimento. E não raras vezes eu tenho encontrado pessoas me procurando, porque os seus filhos de 8, 5, 6, 8 tendo ansiedade. Como é que criança tem ansiedade? Criança não vai no parque, criança não brinca na rua, criança não sai de casa, a criança fica enfornada em casa o tempo todo com o telefone na mão. E o telefone virou o principal atrativo dela. E se você tirar o telefone, ela fica irritada. Quem tem filho deve estar percebendo isso. Crianças irritadas, com comportamentos disfuncionais e não conseguem concentrar em uma única tarefa sem que lhe dê um telefone na mão. Não tem como. Bom, isso gera um outro debate e eu vou caminhando para o final para tratar com vocês o que este autor deste livro, Generation, aborda sobre as gerações, né? Estudos apontaram que, de 2024, que a geração Millennium, aqueles nascidos pós 1980, né? Os nascidos pós 1980, detêm uma insatisfação com a vida, são mais infelizes do que a geração antecedente, e assim sucessivamente. Significa dizer que a geração Baby Boomers, que nasceram pós a Segunda Guerra Mundial, pós 1965, e que já estão na sua longevidade agora, são muito mais felizes, têm muito mais satisfação com a vida do que aqueles que nasceram pós 1980 com toda essa tecnologia disponível. Há um crescente grau de insatisfação em viver pelas novas gerações. Reflexo, indubitavelmente, dessa resposta dopaminérgica imediata da busca por prazer infinito num loop de uma rola para cima tela. Como evitar isto? Primeiro, e aí as sugestões, né, que a gente apresenta no trabalho. Você precisa desbloquear o iPad primeiro. Eu tenho minha assistente fica falando comigo aqui. Vamos lá. Primeiro, o que a gente tem como sugestão para evitar isto? Uso consciente. Se eu sei que isto
pode me gerar vício, pode me gerar... E o vício que se compara à tecnologia é o mesmo vício ao cigarro e às outras drogas, tá? É igualzinho. Eu uso consciente. Vou estabelecer limites para uso, esse uso consciente, eu vou estabelecer limites para uso, então eu vou ter um autocomprometimento de estabelecimento de uso determinado tempo. Olha, de 10 às 11 eu vou responder as mensagens de WhatsApp, eu vou responder as pessoas, eu vou responder os meus e-mails e depois eu não vou ter mais contato com essa tecnologia para poder fazer as minhas atividades e volto talvez lá no final do dia. É você que vai fazer uma gestão disso se você tiver o autocontrole e o autocomprometimento. Se você realmente tiver tanta dificuldade de não mexer no telefone, recomendo, coloque ele num outro cômodo da sua casa, cara. Coloque numa gaveta, num outro espaço, vai fazer o que você tem que fazer e depois você mexa com isso, para que você não comprometa a qualidade, seja dos seus estudos, seja do seu trabalho, seja das suas interações sociais. Todavia, não consigo, né? Imagina aí, sei lá, se você conhece alguém, ou se você está nesse quadro, olha, eu não consigo, eu já reconheço que eu estou num quadro avançado de vício de tecnologia, eu não consigo mesmo. Eu vou sugerir a vocês que façam um acompanhamento com um profissional. Procure um psicólogo, né? E se necessário for, ele vai encaminhar você para um profissional de saúde que possa talvez até te receitar medicações para te tirar desse vício, devolvendo você a capacidade de viver com uma qualidade de vida mais funcional. E uma outra possibilidade para você ficar longe é fazer atividade física. E quando estiver na atividade física, fique longe da tecnologia. 1 hora de caminhada, de academia, de bicicleta, vai te conectar com o ambiente material, com o ambiente físico de novo, te dá a possibilidade de sair desta toxicidade tecnológica e te devolver aí momentos prazerosos de atividades normais. Bom, essa é a ideia que eu queria trocar com vocês. Dúvidas e sugestões, se não mais, eu espero a partir desta primeira live estar conversando eventualmente aqui com conteúdos que estou lendo, principalmente no que diz respeito a autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal e a busca pela saúde mental. Cuidem da sua saúde mental, porque é ela que gerencia toda a sua vida e não por outra razão ela está na parte mais protegida do seu corpo. Tá joia? Muito obrigado pela presença de vocês, um abraço, desejo um ótimo final de semana e nos vemos na próxima. Valeu, tchau, tchau.